de um médico generalista, né? Então, vamos tentar deixar mais fácil essa parte aí. Bom, esses aqui são os meus conflitos de interesse. E aí, para começar, se a gente for pegar o assunto como um todo, né, colagenose e doenças pulmonares é um mundo, é gigantesco, né? Isso aqui são exemplos de colagenose com acometimento pulmonar, quer seja através de biópsia, quer seja tomografia. A gente tem acometimento de via aérea com bronquiolite, bronquiectasia, a gente tem problemas parenquimatosos agudos, como a BUP, né, que é a mais famosa. A gente tem o nódulo reumatoide. Então, é uma miríade de acometimentos diferentes. E se a gente for pensar no sistema respiratório como um todo, né, existe uma manifestação respiratória também super extensa, né? Então, tem a sopa de letrinhas, que são as doenças pulmonares intersticiais, né, pneumonia intersticial não específica, pneumonia intersticial usual, pneumonia intersticial linfocítica, o donoalveolar difuso, a BUP que eu comentei, mas tem acometimento pleural, tem acometimento de via aérea, então tem as complicações do tratamento, né? Então, termina sendo coisa demais para a gente tentar falar numa aula, né? E se for falar de um por um, termina ficando uma coisa um tanto monótona. Então, eu pensei de uma forma diferente. Eu pensei primeiro trazer o problema, né? Por que a gente vai falar de colagenose e doenças pulmonares? E quando a gente entra nesse tipo de coisa, o que eu acho que é mais importante é a gente chamar a atenção da morbidade, da mortalidade que esse tipo de acometimento traz para os pacientes. E a gente tem alguns estudos interessantes que mostram essa importância, né? Então, esse aqui é um estudo que avalia a mortalidade dos pacientes que têm doença pulmonar intersticial, e a gente vê aqui que o P não foi significativo quando você bota as três curvas, mas quando você consegue olhar de uma forma um pouco diferente, essas duas curvas de baixo, né, que é a possível e a definitiva de pneumonia intersticial usual, elas trazem uma doença mais fibrosante, enquanto a de cima é uma doença mais inflamatória. E se a gente dividir esses dois grupos, né, a gente consegue ver uma sobrevida média melhor no grupo mais inflamatório e uma sobrevida pior nos grupos mais fibrosantes, de forma que quando a gente coloca essas duas numa linha única, a gente tem uma diferença aí estatisticamente significante, onde mostra que a doença pulmonar intersticial fibrosante é um problema e a gente precisa diagnosticar nesses pacientes. Isso é em artrite reumatoide. A outra doença que é talvez o maior protótipo que a gente estude é a esclerose sistêmica. Os estudos em doença pulmonar intersticial e colagenose são muito voltados na esclerose sistêmica, que é uma doença com padrão mais fibrosante. E a doença pulmonar intersticial ela é a principal causa de mortalidade hoje em dia, especialmente quando você tem maior extensão de fibrose e uma função pulmonar pior. E é interessante porque já existe até uma avaliação do efeito da quantidade, né? Então, isso aqui é um estudo populacional que mostra um aumento da mortalidade quanto mais fibrose você tem nesse pulmão, um aumento da mortalidade quanto pior a função pulmonar, e mesmo naqueles pacientes que têm uma função pulmonar normal, como é esse caso daqui, o fato de ter um pouquinho de fibrose já faz com que ele morra mais. E outro detalhe também é que aquelas fibroses que vão piorando ao longo do tempo também morrem mais, então tem uma pior curva de sobrevida, de forma que essa relação causa e efeito entre fibrose e mortalidade nas colagenoses como um todo, é algo muito palpável e evidente para a gente que estuda doenças pulmonares. E esse é o gráfico que mostra aí como é que mudou a esclerose sistêmica ao longo dos anos, né? Então, na década de 70, o que mais matava era a crise renal. Hoje em dia, com os bloqueadores do eixo da enzima conversora de angiotensina, né, os IECAs e os bloqueadores do receptor, né, os BRAS, tipo losartana, a gente teve uma redução importante da mortalidade da crise renal e com a melhora do tratamento disso, a gente começou a ver um problema relacionado a quadro pulmonar como um todo. Então, se vocês derem uma olhada, a gente tem a hipertensão arterial pulmonar com algo muito importante, aí vem o advento das drogas que tratam a hipertensão pulmonar, e aí, a partir do momento que você começa a controlar essa mortalidade por hipertensão pulmonar, você começa a ter um aumento da mortalidade por fibrose pulmonar, porque esses pacientes não tinham até então um tratamento tão específico, né? E esse tratamento ele começou a aparecer da década retrasada, né? No começo do milênio, com os imunossupressores, e agora a gente já tem os antifibróticos como uma droga
a mais para conseguir controlar e tentar reverter essa causa de mortalidade importante que é a fibrose pulmonar. Lembrando que são pacientes relativamente comuns, né? Todos nós temos contato com paciente com esclerose sistêmica e, em geral, são mulheres jovens, né? De forma que a gente precisa tratar esses pacientes bem. E aí, quais são os objetivos da apresentação mesmo, né? Como eu falei, eu não vou tentar fazer nada muito maçante, eu vou tentar colocar o que seja mais palpável para o dia a dia do clínico. Então, quando é que a gente vai investigar a doença pulmonar intersticial em uma colagenose como um todo? Tentar identificar quais são aqueles achados clínicos que sugiram algo autoimune para esses pacientes, quais são os anticorpos que a gente precisa, os autoanticorpos que a gente precisa solicitar, e reconhecer alguns sinais, né, especialmente na tomografia, que sugiram que esse paciente tem uma doença relacionada à colagenose. Então, o que a gente tem de screening, né? A gente tem poucas recomendações de screening em geral. A artrite reumatoide é a colagenose mais comum. Os estudos falam em uma prevalência populacional em torno de 0,5%, ou seja, a cada 200 pessoas, uma tem uma artrite reumatoide. Eu acho muito, mas vamos dizer que é um dado clássico na literatura. E ele sugere um screening para doença pulmonar intersticial em todos os pacientes, mas um screening mais leve, não obrigatoriamente com tomografia, apesar de que isso é alguma coisa que talvez mude aí ao longo dos próximos anos. A gente tem cada vez mais falado em tomografia para esses pacientes. Mas como é que seria esse screening, né? Se a gente for colocar ele de uma forma mais clara, o screening seria anual, através de uma avaliação clínica em um raio-x. Qualquer alteração, você faz uma investigação diagnóstica um pouco mais elaborada, com história clínica de avaliação respiratória, uma função pulmonar especialmente completa, se estiver disponível, uma tomografia de tórax, não tendo nada demais, mantém o screening clínico. Não, tem uma alteração, tem uma doença pulmonar intersticial, a gente vai precisar definir qual é essa doença, né? Se não tem, obviamente, você mantém um screening. Se você definir que tem uma doença, vamos ver se é um padrão tomográfico. É um padrão tomográfico que deu o diagnóstico? Você já chega a um padrão identificado. Se não der, for um padrão atípico, muitas vezes precisa passar por uma biópsia pulmonar cirúrgica. Mas isso termina sendo para o especialista, né? A partir do momento que você identifica a doença pulmonar intersticial, o ideal é que seja encaminhado para um pneumologista. E outra doença que tem uma recomendação é a esclerose sistêmica. Eu colocaria aqui junto a doença mista do tecido conjuntivo, porque elas são muito próximas. Na esclerose sistêmica, a doença pulmonar intersticial está presente em até 40% dos pacientes, então, por isso é recomendado todo paciente fazer uma tomografia. Não está muito claro a cada quanto tempo a gente precisa fazer uma tomografia. Há um certo consenso de que você faz a tomografia no começo, depois você faria uma função pulmonar completa, anual, com difusão, e qualquer alteração nessa função pulmonar você faria uma tomografia nova, e isso seria mais importante nos primeiros 5 a 7 anos de doença, que é o período mais importante aí, onde esses pacientes terminam apresentando uma doença intersticial. Mas ela é tão comum que na autópsia chega até 80%. E como eu falei, né, ela é a principal causa de mortalidade, chega a ser 16%, e o que a gente tem de dica é que na tomografia muitas vezes você vê esse esôfago dilatado aqui, sugerindo que essa alteração seja relacionada à esclerose sistêmica. Aqui são dois padrões clássicos de doença pulmonar, que é a pneumonia intersticial específica fibrosante, que a gente vê muito na esclerose sistêmica, ou a pneumonia intersticial usual, que ela tem pouco vidro fosco, mais fibrose. E aí, para vocês, eu vou trazer um caso clínico, um caso bem real, que acontece hoje em dia, né, com teleconsulta. Então, uma mulher de 42 anos, professora, chegou no consultório com queixas de dores articulares, nas mãos, uma dispneia já em MRC2, que é uma dispneia que a gente considera os moderados esforços, é próximo aí da classe funcional 2 da parte cardiológica, uma história aí de 4 meses, um pouco de tosse seca, não tinha xeroftomia, nem um quadro de artrite inflamatória a princípio, e negava lesões cutâneas. De antecedentes, ela tinha um hipotireoidismo, tinha uma exposição domiciliar a mofo em casa, tinha um teto tinha um forro de madeira, onde você pode terminar acumulando substâncias teoricamente hipersensibilizantes, né, como mofo, fezes de animais, e isso pode dar uma pneumonia de hipersensibilidade, e não tinha nenhuma outra história que chamasse atenção para a doença pulmonar. E aí ela chegou com essa tomografia de tórax, né? Então, a tomografia de tórax a gente consegue ver que tem um padrão de vidro fosco, né, bilateral. Até 2019, essa tomografia era quase que certeza de uma colagenose, né? Depois da Covid, a gente começou a ver uns quadros parecidos junto da Covid.
mas, assim, de uma forma geral, é uma tomografia extremamente inflamatória. Então, a hipótese inicial era que era uma doença não pneumonia intersticial usual, que é um quadro mais fibrosante, tinha uma cara de uma tomografia por colagenose, e o que a gente faz? A gente pediu função pulmonar, que é o básico, né, para, inclusive, a gente fazer o segmento dessa paciente depois, exames laboratoriais gerais, um ecocardio, que sempre é importante no diagnóstico diferencial de doença pulmonar, ela precisava vir em avaliação presencial e, obviamente, a gente pedir autoanticorpos, né? E é isso que eu vou falar um pouquinho para vocês agora. Então, em relação ao quadro clínico, né, qual é o que a gente pensa que esteja relacionado a uma colagenose como um todo? Então, principalmente mulheres jovens, né, abaixo de 50 anos, e algumas coisas na história, tipo a mão que muda de cor no frio, né, o Raynaud, queixa de xeroftalmia e xerostomia, que muitas vezes a gente deixa passar. A presença de problemas articulares como um todo. Refluxo gastroesofágico é comum, mas ao mesmo tempo, se você vê uma mulher jovem que tem uma dilatação esofágica na tomografia, já começa a ser um pouco estranho. O exame físico das mãos é extremamente importante, né? Eu acho que dentro das especialidades, né, o reumatologista precisa ver muito a mão e nós pneumologistas também precisamos ver muito a mão por causa dessas alterações que eu vou mostrar para vocês mais para frente. E, de uma forma geral, o exame físico, lembrar de uma hiperemia ocular, que pode estar relacionado tanto à sarcoidose quanto à colagenose, fotossensibilidade, baqueteamento digital, a esclerose cutânea, dentro da esclerose sistêmica, de doença mista de tecido conjuntivo, e a presença ou não de artrite. Esse foi um que a gente publicou. Tem um outro trabalho um pouco mais recente, que ele também coloca algumas coisas em comum e algumas coisas a mais para chamar a atenção, né? Uma febre inexplicada, perda de peso, disfagia, alopécia, presença de úlcera oral, coisas que a gente também vê muito em colagenose como um todo. Então, o exame físico, não espere nada desse tipo de coisa, né? Normalmente, esse paciente já chega com um diagnóstico muito firmado para a gente. Quando o paciente que tem uma colagenose e chega para a gente, uma colagenose não diagnosticada, e chega para a gente, pneumologista, ele não vai chegar assim. Ele vai chegar de um jeito assim, muitas vezes, né? Então, tem um discreto vitiligo, tem uma lesãozinha aqui no dedo, que na verdade isso aqui é uma nefrocalcinose. Se você pega a mão, você vai ver que tem aqui umas telangiectasias, mas para você notar que tem uma esclerose, você precisa entrar e pegar na mão desse paciente, nos dedos, não é uma coisa tão evidente. Outra coisa que a gente muitas vezes deixa passar, essa foto foi a paciente que me mandou, não ficou tão boa, mas o que eu queria chamar a atenção é mulheres jovens que muitas vezes terminam tendo esse suco, o suco, acho que aqui é o nasogeniano, né? Muito marcado, né? As rugas aqui na parte inferior do lábio também mais marcadas do que seria esperado para aquela faixa etária. É o sinal inicial, né? Um sinal precoce de esclerose sistêmica. Essa paciente, por sinal, foi interessante que ela tinha passado em uns 4 médicos antes de passar comigo. E ela sempre não chegou com o diagnóstico. Na hora que ela sentou na minha frente, eu falei assim: o seu diagnóstico é esclerose sistêmica. Ela, eu vim para cá porque eu tenho uma doença intersticial, eu não sei. Ela sentou e falou: não, mas o seu diagnóstico é esclerose sistêmica. Peguei a mão dela, tinha um Raynaud, tinha um pouco de espessamento, o rosto tinha esse padrão, e os autoanticorpos positivos, mandei ela para o reumato, fechou o diagnóstico na época. Outra coisa que chama muita atenção é o fenômeno de Raynaud, né? Então a gente precisa pegar na mão, perguntar se no frio muda a cor. Às vezes, coisa que eu faço, às vezes eu pego água gelada e mando a pessoa molhar a mão na água gelada, a gente vê isso no consultório, né? Aqui, telangiectasia, vocês podem ver umas telangiectasias discretas no rosto. Esse aqui é de um artigo, mas vejam que às vezes são alterações que você passa, isso deve ser uma alergia, mas às vezes não, isso aqui são alterações relacionadas à colagenose, né? Então, lembrando aqui nessa região do colo, né? Essas placas nas costas, a gente consegue ver aqui o heliotropo mais clássico, ou uma certa hiperemia periungueal, uma neovascularização aqui visível, né? Não, às vezes nem precisa de uma capilaroscopia para você ver isso com calma. Essa paciente também apareceu lá no consultório, então isso aqui é um paciente com polimiosite, essa descamação lateral nos dedos, né, que é a tal da mão de mecânico, às vezes fala assim, isso aqui é porque é alergia do detergente. Aí, putz, mas será que a alergia do detergente mesmo pode até ter alguma relação, mas muitas vezes não é. Dentro de um paciente que tem uma doença pulmonar intersticial, a gente começa a valorizar muito mais. Tem esse aqui, o Gotron, né? Então, o Gotron, que é essa alteração que a gente vê hiperemiada aqui nas articulações
metacarpo falangianas e interfalangianas. Pode fazer algumas lesões, ela fez um curativo aqui porque tinha aberto. Essa hiperemia nas mãos, né, faz esse puffy fingers também, que é outro sinal de uma colagenose, e isso chama muita atenção. E essas lesões, às vezes a gente vê já um quadro mais cicatricial, né? Então, esse quadro cicatricial, que são só esses nódulozinhos não tão inflamados, esse paciente estava usando corticoide, também é um sinal de colagenose. Ele chegou no consultório com essa hiperemia discreta aqui na região nasal, tinha essa hiperemia também aqui no colo, um pouco de hiperemia no abdômen, e esse paciente tinha também uma polimiosite. E, obviamente, tem a mão reumatoide, né? Você nunca, nem sempre espera chegar uma mão desse jeito aqui no consultório, mas sempre lembrar desse desvio nar dos dedos, né? Esse desvio nar dos dedos é bem característico da artrite reumatoide. Então, às vezes, o paciente chega com esse diagnóstico um pouco mais tardio também. De exames complementares, o que a gente pode falar? O esofagograma é pouco utilizado. Hoje em dia a gente tem poucos locais que fazem um exame bem feito com laudo, mas o 9 se faz, né? Então, às vezes a gente termina usando para fazer uma avaliação de desmotilidade esofágica. Obviamente, a gente pode fazer esse exame também através de uma manometria. Muitas vezes a endoscopia ela pode ser normal nesses pacientes, eles não conseguem avaliar essa dilatação, porque ele já coloca o ar na hora que entra, então ele mesmo dilata. Então, não é tão bom para a gente ver essa parte de motilidade. E tem os padrões tomográficos, que talvez seja aquilo que seja mais importante, e que esses padrões terminam fazendo com que a gente termine pensando que aquilo que a gente está vendo é uma colagenose. Então, os padrões clássicos de pneumonia intersticial não específica, linfocítica, em organização descamativa, são coisas, são padrões que já nos remetem ao fato de ser uma colagenose. Né? Qualquer padrão atípico, em geral, sugere uma biópsia. Tem os padrões específicos de algumas doenças, mas assim, o que eu queria trazer para vocês seria essa parte daqui, olha, se tiver uma dilatação esofágica difusa, o nível líquido no esôfago, tiver sinal de serosite, são sinais de que esse paciente tem uma colagenose. E uma dilatação do tronco pulmonar pode sugerir hipertensão pulmonar, mas é pouco específico. A gente termina usando aí menos frequentemente, mas aqui a gente vê nessa tomografia um ventrículo direito muito maior do que o esquerdo, sugerindo essa sobrecarga aí no ventrículo direito. Aqui a gente vê o derrame pleural, né, numa paciente com esclerose sistêmica, aqui a dilatação esofágica. E a histologia também tem alguns achados que sugerem aí uma colagenose, mas acho que não faz parte do que a gente vai trazer para vocês. E de autoanticorpos, algo muito importante, né, que eu acho que é sempre uma dúvida. Antigamente a gente fazia aquele reumatograma, né, que os reumatologistas não gostam desse nome, né, mas um painel extenso de autoanticorpos. E hoje em dia a gente tem sugerido menos, né, vamos tentar focar naquilo que é importante. Então, se você me pedir assim, olha, fala 5 para a gente solicitar para os pacientes. São os 5 que eu marquei aqui em negrito, né? Então, o FAM, o fator reumatoide, o anti-CCP, o anti-RO e o anti-JON. E por que isso? Porque o FAM termina sendo o grande, né, o mais importante de todos, e esses outros autoanticorpos, eles podem estar presentes mesmo com FAM negativo. Então, por isso que a gente termina pedindo. Então, o fator reumatoide anti-CCP pode ter o FAM negativo, o anti-RO em especial, classicamente é um dos anticorpos que pode vir negativo, que pode vir positivo com FAM negativo, e o anti-SHO1 das miosites como um todo. É óbvio que muitas vezes a gente termina direcionando, né? Olha, isso aqui não parece uma miosite, parece uma esclerose sistêmica, eu não vou pedir anti-SHO1 para esse paciente. E eu posso, ao mesmo tempo, já pedir um SL70, né? Olha, tem algumas coisas para doença mista, vou pedir já um anti-RNP, tem alguma coisa de lúpus, aí você pode direcionar de cara, né? Se quiser fazer em 2 partes, esse aqui é o ideal. E alguns marcadores de atividade inflamatória, né? VHS ou CPK, no caso de miosite, aldolase, miosite, eletroforese de proteínas, também são exames importantes como um todo. E a partir disso daí, o que você faz? Você fez o FAM, você teve um FAM positivo, e agora? Então, hoje em dia, a gente não fala mais em FAM positivo, a gente tem uma miríade de FAMs, e a gente precisa ter uma forma estruturada de avaliar esse FAM. Então, se vocês prestarem atenção, quando você pega um exame do FAM, hoje em dia ele vem com um código alfanumérico do lado, que é exatamente baseado nesses 2 sites. São 2 sites, você tem esse aqui, o anapatris.org, que é o que eu uso, ele está mais completo, e tem esse aqui, que é o Consenso Brasileiro de Autoanticorpos, que é esse site aqui, rep2.com.br. Mas os dois são muito parecidos. E por que eu falo que a gente precisa usar os sites? Porque está muito complexo. Hoje em dia, o FAM é isso aqui.
Então, existe toda essa subdivisão de FAM, né? Então, você veja aqui, AC1, AC2, AC3, esse é o código alfanumérico que a gente recebe, e a partir desse FAM, onde ele te traz esse código alfanumérico, você entrando nesse site, você consegue ter uma ideia de quais são os anticorpos relacionados a esse FAM. E a partir daí você direciona a sua solicitação de anticorpos. Esse daqui é o do Anapatras, é muito parecido, como eu falei, com o do Consenso Brasileiro de Autoanticorpos, que é esse daqui, também com código alfanumérico, pode ver que é o AC e tem um pouco aqui desse B. Esse é parece também um pouco mais complexo, mas é só a forma que eles se dividiram. E aí, a partir daí, você tem os anticorpos específicos. Eu não sugiro que vocês decorem isso daqui, principalmente porque a gente não precisa decorar isso como generalista, né? Mas essa tabela é importante, talvez você saber que ela existe e em algum momento você usa ela como uma fonte de consulta, né? Aqui estão os anticorpos talvez mais importantes como um todo nas doenças pulmonares intersticiais, onde tem aqueles clássicos mesmo, né? Tipo o anti-SL70, que é o topoisomerase, o anticentrômero para esclerose sistêmica, por exemplo, mas de um jeito, de uma forma geral, a gente traz algumas informações para vocês. E tem aquela colagenose, que eu brinco que é a colagenose do pneumologista, né? Porque todas as colagenoses são do reumato, mas a gente tem a nossa, que é uma colagenose que o termo que ganhou é esse aqui, interstitial pneumonia without immune features, que seria a pneumonia intersticial com aspectos autoimunes. Tem os critérios, eu não vou entrar muito nos critérios, mas o que seria? Os critérios servem para a gente ver a colagenose da seguinte forma: é uma doença pulmonar predominante com marcadores de autoimunidade sistêmica, certo? Se a gente for resumir, é isso. Antes dela ser descrita, a gente era engraçado porque a gente via o paciente e falava, isso aqui é uma colagenose. Aí mandava para o reumato falava, não fecha critério, não é colagenose, devolve para o pneuma. E ficava um paciente meio órfão, porque muitas vezes o pneumologista não tinha mão para fazer uma imunossupressão e o reumatologista não acreditava que aquele paciente se beneficiaria da imunossupressão para determinada colagenose. Então, foi muito importante a gente ter essa definição, né? E o que é a definição? A definição é baseada em critérios clínicos, basicamente alterações cutâneas, né, como vocês podem ver aqui, e alterações sorológicas, basicamente autoanticorpos, e alterações morfológicas, que seriam os padrões tomográficos ou padrões de biópsia pulmonar, que indicam uma doença pulmonar intersticial relacionada à colagenose. Dessa forma, a gente tem, para um médico geral, um fluxograma de avaliação. Então, digamos que chegou um paciente aí no seu consultório que você tem uma doença pulmonar intersticial, você como clínico, e você quer fazer uma avaliação de doença do tecido conjuntivo. Então, faz essa avaliação das mãos, né, com esse olhar reumatológico, faz exames de rotina pneumológica, tomografia de alta resolução, INSS e expiração. Não precisa ser endocúbito dorsal, apesar de algumas pessoas defenderem isso, não vejo essa necessidade, mas em INSS e expiração, lembrar de ser em alta resolução e não precisa de contraste também de uma forma geral nesses pacientes. E a partir daí, você vai pedir os autoanticorpos, e como eu falei, se você for escolher, os principais são FAM, fator reumatoide, anti-CCP, o anti-RO e o anti-JO1 podem entrar na jogada também, alguns extras que são mais direcionados, né? O ENA, que são os anticorpos nucleares extraíveis, que SL70, RNP, SM lá, o DNA dupla fita para lúpus, um painel de miosites, o RNA polimerase para doença mista, PMSL, autoanticorpos mais específicos de acordo com o que você, da sua suspeita clínica. E a partir daí você pode dividir esses pacientes em uma doença pulmonar intersticial relacionada à doença do tecido conjuntivo, a colagenose do pneumologista ou uma pneumonia intersticial idiopática como um todo, se você quiser fazer a avaliação até o fim, senão eu sugiro encaminhar aí na hora que o negócio complicar um pouco mais para o pneumologista. Algumas dicas que eu posso dar geral, né? Quando é que você vai suspeitar daquele diagnóstico, né? Então, na esclerose sistêmica, teve dilatação esofágica, você suspeita. Além da esclerose sistêmica, a doença mista tecido conjuntivo, que elas são relativamente parecidas, né? É muito comum a gente precisar tratar esse esôfago para esses pacientes. Lembrar que são pacientes que fazem hipertensão pulmonar com frequência, a gente precisa fazer um screening também frequente. Pacientes com artrite reumatoide, sempre lembrar que ele pode ter tanto a doença da artrite reumatoide, mas pode ser um quadro induzido por droga. O padrão mais clássico é um fibrosante, que está relacionado com pior prognóstico, e lembrar que esses pacientes têm uma frequência alta de tabagismo, e a cessação do tabagismo é super importante para eles, com mudança aí do prognóstico.
Pacientes que têm doenças, as miosites como um todo, né? Elas podem ser mais tardias. Os autoanticorpos, eles ajudam bastante, especificamente os autoanticorpos das miosites, né? Então, o painel de miosite é importante para esses pacientes. E lembrar que, em geral, esses pacientes muitas vezes têm um quadro progressivo rápido e eles precisam ser tratados agressivamente. Então, muitas vezes, 2 drogas, né? O corticoide em alta dose e imunossupressão em alta dose. O síndrome de Jekyll, a gente muitas vezes esquece de perguntar para o paciente se tem xerostomia e xeroftalmia, mas na tomografia, uma doença cística é altamente indicativa. A doença mais grave, ela é mais rara, mas quando você tiver alterações estranhas, tipo nódulos, talvez valha a pena biopsiar, porque você pode ter um linfoma associado, especificamente o BALT. E os aspectos, e aquela doença do pneumologista, a gente precisa valorizar sinais clínicos frustros e quanto mais autoimune, melhor responde ao tratamento. Né? Por isso que a gente tem esse melhor prognóstico com FAM positivo. Voltando ao caso, ela veio presencialmente, na ausculta ela tinha crepitante, estava saturando 94%, ela não tinha sinal de artrite, mas ela tinha lesão em mãos, que ela falava que era a história do detergente lavando o prato, mas veja, era bem extenso e ia com algumas feridas, inclusive nas mãos. Então, na verdade, isso aqui era mão de mecânico. Dos exames, ela veio com CPK estourado, um VHS também bastante alto, um FAM que tinha um padrão citoplasmático, e lembrar que esse padrão citoplasmático está muito relacionado à antissintetase, que é uma síndrome relacionada às miosites. Ela veio com anti-Rho positivo, anti-Jo1 positivo, que fechou o diagnóstico dela, de polimiosite com síndrome antissintetase. Então, para finalizar, aqui seria também uma tabelinha de dicas, né, das colagenoses e o que a gente espera em relação a características clínicas ou laboratoriais, né? Então, a esclerose sistêmica tem uma relação forte com Renault, telangiectasia, esclerodactilia. O FAM clássico é o nucleolar e esses são os anticorpos mais relacionados. A artrite reumatoide normalmente é soropositiva e, em geral, são pacientes que têm doença articular mais grave e prolongada, uma associação importante do tabagismo com o sexo masculino e lembrar do desvio NAR das mãos. As miosites como um todo, a dermatomiosite, ou seja, aquela que tem mais acometimento cutâneo, ela tem uma frequência muito maior do que a polimiosite. Lembrar das alterações clássicas, Gotron, heliotropo e molde mecânico, e associação com fã citoplasmático, como eu comentei aí acima, né, que tem esses anticorpos antissintetase, e tem esse subgrupo específico aqui, que é o NTMDA5, que tem um prognóstico pior, com uma doença mais inflamatória. A síndrome de Sjögren, lembrar de perguntar sobre xerostomia e xeroftalmia, os anticorpos são anti-roente lá. O lúpus, em geral, ele causa uma doença pulmonar intersticial mais aguda, né? Então, a hemorragia alveolar e pneumonia antilúpica, está relacionado com FAM, o anti-DNA dupla fita e o anti-SM, e a doença mista do tecido conjuntivo, como eu falei já antes, são achados superponentes da esclerose sistêmica, e tem um anticorpo mais relacionado, que é esse aí, o RNP. Isso aqui eu acho que é uma dica interessante, né? Qualquer médico pode usar essa ferramenta. É uma ferramenta que a Boehringer disponibilizou, onde existem grupos que fazem discussão multidisciplinar para pacientes que têm uma doença pulmonar intersticial. Então, digamos que você faz um diagnóstico da doença pulmonar intersticial e você tem uma certa dificuldade para encontrar um pneumologista, um radiologista, um reumato que tenha expertise para esses casos. Então, você pode fazer o upload desse caso de forma completamente gratuita nessa plataforma e é realizada uma discussão multidisciplinar com diferentes especialistas. Então, tem um pneumologista, tem um reumato, tem radiologista torácico e que estão disponíveis a conversar através de uma plataforma semelhante ao WhatsApp, onde a gente tem também acesso à tomografia, para poder tentar ajudar no melhor manejo de cada paciente. Bom, era isso. Aqui está meu contato, apesar de que muitos de vocês têm o meu contato direto no próprio hospital, né? E aí eu fico à disposição para responder perguntas aí. Bom, muito obrigada. As perguntas. Tem pergunta aqui? Tem pergunta aqui no chat? Eu acho que não tem. Eu vou fazer, então, só tecer aqui alguns comentários. Primeiro, parabéns aí pela apresentação, Alexandre, como sempre, muito, muito boa. E, assim, eu acho que esses primeiros slides que você colocou sobre a mortalidade
realidade, né, já trazendo essa informação, eu acho que é mais importante aí, dentre outras coisas, porque realmente são pacientes que geralmente chegam, são mulheres numa meia-idade, né, ali 40, 50 anos, às vezes até um pouco mais novas, que são mães, muitas vezes, e elas vêm nesse desespero aí de uma doença que já vem com vários médicos, né, não tratada, e muitas vezes já vem com essa, não diagnosticada, na verdade, não tratada, e vem nessa forma já, inclusive, fibrosante, né? E aí isso é realmente muito preocupante, porque elas perdem aí o tempo, né? Perdem pulmão, porque fibrosa, perdem tempo com esse diagnóstico, né? Então, acho que sinalizar isso, essa importância que essas doenças, essas colagenoses, quando fibrosam, realmente são ruins, né? Então, sempre para o clínico, levantar essa bandeirinha vermelha, né, que você trouxe aí muito bem explicado na apresentação, quando suspeitar, né, que existe uma colagenose, né, e que nessa colagenose existe, aí ela pode começar com acometimento pulmonar, mas tem toda aí uma miríade de outros sinais clínicos, né, que esses pacientes podem apresentar, que só o exame físico você consegue identificar, né? Então, acho que é uma coisa que tem que ficar muito, muito latente aí para o clínico, para outros colegas especialistas de especialidades clínicas também, porque aí começa a entrar em outros nichos, né? Nefrologia, muitas vezes neurologia. E eu acho que assim, essa parceria com a reumatologia ela é importante. Acho que todo pneumologista deve ter um melhor amigo reumatologista ali, porque sempre vai ter ali uma superposição, né, em alguns pacientes. E eu acho que é o cara que pode te ajudar ali para ajudar logo aquele paciente no início, né, do quadro, né? E aí, levanto aí uma das perguntas, que seria você dar uma atualizada para a gente, como é que está a questão do tratamento dos antifibróticos, né, nesse contexto das colagenoses, né, o que tem aí de novo para o tratamento dos pacientes que já têm essa forma já fibrosante, né? O que tem de novo aí de indicação de antifibrótico? Bom, primeiro, se a gente for, eu vou puxar só, vou voltar um pouquinho antes, né? Então, assim, tratamento de colagenose clássica é um tratamento baseado em imunossupressor. Isso foi o primeiro estudo que foi bem feito, é o Scleroderma Lung Study, que, se não me engano, é em 2006, onde usou a ciclofosfamida, né, para pacientes que tinham esclerose sistêmica. E isso já mostrou uma melhora da função pulmonar para esses pacientes. O segundo estudo, que é o Scleroderma Lung Study 2, que já é da década passada, por volta de 2016, ele foi um estudo onde tentava mostrar que o micofenolato seria melhor do que a ciclofosfamida, e, na verdade, ele foi um estudo negativo, porque o micofenolato não foi melhor do que a ciclofosfamida, mas foi igual, né? Então, a gente considera que teríamos esses dois tratamentos padrão como um todo para a colagenose. E, mais recentemente, a gente tem aí estudo com tocilizumab e com rituximab, também em esclerose sistêmica, mostrando que são drogas que podem ser utilizadas para tratar essas doenças pulmonar intersticial, inclusive com a presença de fibrose. E por que eu resolvi falar isso tudo antes? Porque o antifibrótico, o estudo que a gente tem mais importante, né, que é o estudo INBUILT, onde você faz o estudo com o nintedanib, você utilizou pacientes que tinham sido tratados da melhor forma possível e mesmo assim estavam em progressão. Então, foram pacientes que já tinham sido imunossuprimidos anteriormente, mesmo assim eles continuavam piorando da função pulmonar, e aí eles foram submetidos ao tratamento com antifibrótico. E nesses casos, os antifibróticos tiveram a capacidade de diminuir a progressão da velocidade de doença. Então, teoricamente, o tratamento com antifibrótico ideal seria o nintedanib, depois que você tentou tratar e não deu certo. O outro antifibrótico utilizado, que é a pirfenidona, foi mais bem estudado na fibrose pulmonar idiopática, que é uma doença que não está relacionada com colagenose,
E os estudos que a gente tem em colagenose como um todo são estudos negativos, tá? Mas existem estudos negativos por problemas metodológicos. Eu acho que é isso que é o mais interessante, vamos dizer assim. Existe um estudo que foi feito em doenças, em fibroses pulmonares progressivas como um todo, e de diversas etiologias, entre elas tinha colagenose, e esse estudo teve que ser interrompido no meio, porque não ia se atingir o N necessário. Muito por causa do próprio Nintedanib, que entrou na jogada aí como tratamento. Então, esse estudo que ele não foi terminado, foi um estudo de fase 2, e ele foi considerado positivo através da imputação de dados. Então, não é algo ideal, mas aparentemente também é uma droga que pode ajudar a diminuir a velocidade de progressão da doença também. Mas num pool de pacientes, um N muito menor e de colagenose uma pequena parte. O outro estudo é um estudo que é em doenças pulmonares não classificáveis, e aí tinha um pedacinho de pacientes com a colagenose do pneumologista nesse estudo, que também foi um estudo negativo, mas o estudo foi negativo porque eles erraram a forma de aferir. Eles fizeram espirometria domiciliar e os aparelhos que eles mandaram para os casos dos pacientes estavam tudo com defeito. Então, foi negativo por causa disso. Mas um desfecho secundário, que seria a função pulmonar realizada no laboratório da clínica, olhando por essa via, ele é um estudo positivo. Tá? Mas é um estudo fase 2 também. E aí tem um estudo mais recente, que é um estudo em artrite reumatoide específico, que também é um estudo que terminou negativo, mas por quê? Porque ele precisou ser interrompido precocemente por causa da pandemia e não atingiu o N necessário. Então, com o N que eles tiveram, o desfecho primário, que seria a queda da CVF ou mortalidade, não foi atingido, mas a avaliação de perda de função pulmonar foi positiva também. Então, para a pifenidona, a gente tem menos estudos, provavelmente a gente não vai ter grandes estudos, porque a pifenidona já não tem mais patente, e eu vejo ela como uma segunda opção em pacientes que têm uma fibrose pulmonar que esteja piorando a despeito do tratamento ideal. Tem um estudo que está em andamento, que a gente está esperando, que é o Scleroderma Lung Study 3, onde são pacientes que em uso de micofenolato e a pifenidona versus placebo. Acho que esse ano ou mais tarde ano que vem a gente deve ter esse resultado aí para trazer mais um pouquinho de tempero nessa discussão. Mas de uma forma geral, se você tratar esse paciente com o tratamento ideal estiver piorando, a droga de escolha é o Nintedanib. Você já teve paciente que você começou os dois ao mesmo tempo, assim, por exemplo, corticoterapia junto com antifibrótico, ou geralmente a gente começa com corticoide, né? Porque realmente a resposta deles é dramática aí, né? Eles realmente melhoram muito quando tem um maior componente inflamatório aí na jogada. Mas já aconteceu de você pegar um paciente assim, putz, tem fibrose, mas também tem essa parte inflamatória, eu acho que esse cara vai fibrosar lá para frente, mais, né? Eu acho que melhor começar os dois juntos. Aconteceu? Já. Não é o habitual. Sim. E existe uma justificativa para isso. O estudo que foi feito em esclerose sistêmica, existe um estudo de Nintedanib para esclerose sistêmica específico. Nesse estudo, o que se viu é que os pacientes que usavam micofenolato, ou seja, um imunossupressor, junto com antifibrótico, tiveram um melhor prognóstico do que os outros grupos. Então, micofenolato sozinho, Nintedanib sozinho e placebo. Se você tem a associação dos dois, esses pacientes vai melhor. Mas não é uma prática comum começar os dois ao mesmo tempo. Primeiro, porque você tem muito efeito colateral. E segundo, porque você estaria saindo um pouco do habitual. O que é que eu faço, né? Hoje em dia, se eu vejo que tem um paciente com uma fibrose muito avançada, e quanto mais fibrose... Ixi, descongelou. Travou. Travou, né? Não sei se ele está ouvindo a gente.
Enquanto isso, eu queria fazer um comentário. Eu fiquei desanimada com essa aula, porque assim, a gente tem muito poucos casos que passa pela mão de um clínico, né? Mas o conceito dos poucos casos é que, pelo menos os que eu tive a oportunidade de conviver aí, era muito desanimante, porque não tinha, agora parece que vocês estão falando que tem, desculpa, Alexandre, eu fui entrando enquanto, porque estava travado aí. Eu estou dizendo que eu fiquei desanimada porque os clínicos veem muito pouco desses casos, mas os poucos que a gente vê é uma coisa assim, meio desesperador, porque é um paciente que parecia que estava tudo bem, aí vai fibrosando o pulmão, é um negócio bem horrível. Mas aí fiquei um pouco em dúvida com algumas coisas que você falou. Uma primeira, que você deu aquela estatística de que 0,5% da população tem artrite reumatoide, foi isso que você falou? Foi. Você falou que acha muito, e eu também acho muito. Eu acho muito. Não é possível. Qual foi o critério de diagnóstico de artrite reumatoide? Agora eu fiquei assustada. São os critérios diagnósticos de artrite reumatoide clássica. Não é possível, mas vocês encontram isso? Não, então. Acho que nem o reumatologista não encontra tanto assim. Sabe aqueles dados que, quando você começa a ler artigo, se repete, né? Então, na introdução dos artigos, você pega qualquer artigo sobre prevalência de artrite reumatoide, ele começa com esse dado. Inclusive, eu acho até interessante, porque eu puxei para baixo. Tem artigo que fala que é de 0,5% a 1% da população. Eu também acho muito, mas eu não tenho um dado meu e eu desconheço um dado novo que traga um número diferente do que o 0,5%. Então, a outra dúvida que eu fiquei, considerando a experiência pouca que a gente tem, é assim, melhorou o prognóstico? Tem paciente que consegue reverter, quando está nessa fibrose, não é inflamação, fibrose mesmo, que você fala da antifibrótico, reverte? Não reverte. Os antifibróticos, eles têm a característica de reduzir a velocidade de progressão. Ele muda a curva, muda a angulação da curva. A curva que está em queda franca, ela reduz um pouco. Eu tenho um slide sobre isso também, eu posso até mostrar como é que seria isso. E é nesse contexto que entra a discussão entre os próprios pneumologistas de quando iniciar esse antifibrótico, sabe? Porque aí é que vem, a gente não reverte. Puxa, então, será que não é melhor começar em estágios mais iniciais, né? Porque não é uma medicação também fácil de conseguir, né? Também tem essa questão, ainda é caro, né? Então, será que não é melhor dar o start desse processo já um pouco antes, né? Então, isso é sempre uma discussão, que o Alexandre conhece bem. Eu coloquei aqui, essa aqui é o gráfico, tá vendo? Então, quem trata tem essa velocidade de perda, de progressão, contra quem não trata. É isso que a gente consegue com o antifibrótico. Esse aqui é o estudo que eu comentei, que é o estudo principal do Nintedanib. E é uma diferença, assim, grande, né? Assim, chama então, atenção. 100 ml por ano, né? 100 ml. Só para ter uma ideia, a estimativa é que a gente, pelo envelhecimento, perca algo em torno de 30 ml por ano de função pulmonar. Exatamente. A partir dos 30 anos, né? Beleza. O estudo, né, ele viu uma perda para quem tem uma doença pulmonar fibrosante, algo em torno de 200 ml por ano, né? Então, aí, em torno de 7 vezes mais. E o Nintedanib conseguiu reduzir essa perda pela metade. E se considera a ideia de fazer transplante de pulmão? Sim, o transplante de pulmão é o tratamento padrão para pacientes que têm menos de 70 anos, quando você tem uma fibrose muito grave. O que acontece? Na colagenose, especificamente, a gente consegue muitas vezes bloquear essa progressão, principalmente nos quadros mais inflamatórios. Então, eu tenho alguns pacientes que a gente bloqueia e esse paciente vive bem com a perda de função pulmonar, mas nada que seja grave, limitante, que a gente queira encaminhar para o transplante.
E lembrar que para a esclerose sistêmica tem um tratamento com transplante de medula óssea também. O transplante de medula óssea funciona para tratar a colagenose, não a fibrose, é isso? Para tratar a esclerose sistêmica, que tem um acometimento de órgão visceral mais grave, e entre eles a doença pulmonar. E os pacientes que foram submetidos a transplante de medula óssea, eles têm uma mortalidade maior no começo, óbvio, relacionada ao transplante, mas com a sobrevida maior de longo prazo, inclusive com melhora de função pulmonar. Eu estou fazendo perguntas porque esse povo está muito pouco participativo nas perguntas. Eu queria te perguntar uma coisa para a Suzana, porque acho que você já está meio em outra atividade agora. Não está tendo o exame de função pulmonar no 9 de julho? Então, temos um gigantesco problema aí que estamos tentando resolver, né? Tá, a gente fazia a função lá no CME e esse serviço de função pulmonar foi estrangulado ali no CME por várias questões administrativas do próprio CME, e esse estrangulamento fez com que a gente suspendesse as funções lá, porque a gente não tinha mais espaço, o espaço foi negado, e acabou que também as próprias fisioterapeutas, como não tinha exame, né, elas abandonaram o serviço porque elas ganham por produção. E aí nós fizemos já 2 projetos, esse último, agora com a mudança para o DASA, a gente conseguiu assim, montar um bom projeto, né? Já passamos ali para a gerência médica, foi para a diretoria técnica, já está ali com o pessoal da diretoria técnica e diretoria geral. Então, isso é um projeto para montar um serviço realmente com um pletismógrafo, difusão de monóxido de carbono, né? Então, fazer realmente, e ter um lugar no SADT, né? Ali uma salinha no próprio SADT, para a gente poder suprir a função, a demanda de função pulmonar, tanto do CME, dos ambulatoriais, como dos internados. Então, isso aí é um projeto que já foi bem delineado, com custo, tudo. Agora, a gente está esperando, aí, com essa reestruturação da SADT, a gente ter o nosso espaço lá e usar um funcionário do próprio hospital para tocar essa agenda. O SADT fica onde? No 9 ou fica o SADT, no ambulatório? lá no 9, que é o CID, que chamam, né? A gente chama SADT, que estava ali no -2, né? Não sei se vai continuar no -2, mas está sendo reestruturado aí. Quer dizer, no momento não está tendo mesmo, então. Não, né? não está tendo. A gente realmente teve que abrir aí uma exceção para os pacientes pré-TMO, né? Então, os pacientes que internam, que tiveram aí uma doença hematológica muito aguda, né? Oncohemato muito aguda, precisa transplantar e não conseguiu fazer a função por causa de que é uma doença muito aguda. Então, a gente acaba abrindo exceção para esses pacientes e vai lá no leito e faz nós mesmos da pneumologia, porque realmente a gente não tem mais o técnico, né? Mas é só para esses. A gente não tem como suprir a demanda e é uma questão realmente administrativa, né, do hospital, não é nossa. Então, estamos esperando. Entendi. Se Deus quiser, para melhor, né? Vamos montar um serviço grande. Fazemos votos. Eu também. Se a senhora está fazendo, imagina eu, doutora Marisa. Bem, a gente não tem algum comentário final, Suzana, Alexandre? Não, acho que ao que compete para a reunião, né? Que a ideia realmente é algo mais prático mesmo, o manejo do clínico, acho que foi bem contemplado aí. Não acrescentaria nada. Eu acho que esses pacientes hoje em dia, com essas colagenoses, eles estão bem melhores assistidos, né, do que antes. A gente tem realmente ferramentas melhores de diagnóstico, né, e de tratamento, né, mas acho que o que é principal é isso, é você suspeitar, né, sempre suspeitar dessa doença. Então, quando você examina o paciente, ter na cabeça que pode ser isso e encaminhar para o especialista certo, né, seja reumato ou pneumo, e não tardar o início do tratamento desses pacientes, que eu acho que faz aí realmente muita diferença para eles. Eu acho que uma coisa que eu noto é que muitas vezes isso passa despercebido ou dá um pouca importância.
E aí o que eu queria falar é que eu acho que na hora que vir alguma alteração dessa na tomografia, já dá importância e começar a investigação e mandar para um especialista, mesmo que seja uma coisa bem leve. Tem alguns casos, não é incomum a gente ver alguém com tomografias antigas com alteração e que terminou passando batido aí. Eu até estranhei um pouco você falar entre aqueles de diagnóstico, você falou, não faz tomografia, faz raio-x, mas atualmente está muito fácil fazer tomografia, né? E a tomografia enxerga bem mais. Então, isso daí seria o screening para artrite reumatoide, né? Porque o argumento contra a tomografia é parte do pressuposto daquele dado que é estranho, que 0,5% da população tem uma artrite reumatoide. Então, daria para a gente falar em fazer tomografia para 0,5% da população, né? Então, claro, é esse o ponto que é o estranho, entendeu? Por isso que ainda não se falou em fazer para todo mundo com artrite reumatoide. assim, não é que está com uma suspeita já de alguma coisa pulmonar, é o contrário, o paciente está com a colagenose e aí pode acontecer de ele ser também, né, porque tem a associação, pode acontecer de ele ter uma fibrose pulmonar que vai se manifestar mais posteriormente. Isso. Mas, de todo jeito, aquele tipo de paciente que você recebe com aquela mão estranha lá, né, de descamando e tal, é um paciente a ser estudado do ponto de vista pulmonar ou não? Com artrite reumatoide, é para ser estudado com screening, né, assim, clínico, ausculta, queixas e raio-x. Teoricamente, isso eu poderia até colocar no meio uma função pulmonar, mas entra na mesma história de que é uma quantidade muito grande de pacientes para fazer função pulmonar. Mas pelo menos lembrar que ele pode ter. E tendo qualquer coisa positiva, aí a tomografia, sim, sem dúvida. Bom, então a gente já está na nossa hora. Muitíssimo obrigado, Alexandre, por vir esclarecer muita coisa. E olha, você tem uma boa didática, porque o assunto dificilíssimo ficou só difícil, tá? Então, obrigado. Mas tá bom, já ajudou muito. Suzana, muito obrigada por ter ajudado aí. E então a gente encerra aqui. Até a semana que vem, nós vamos ter um novo lanche clínico. Bom final de semana para todo mundo e até a próxima. Igualmente. Tchau, Tchau, gente. Obrigado. Um abraço. Abraço, tchau.